Vamos contextualizar o enunciado antes de entrarmos diretamente na resolução. Então, na pescaria, os pescadores Alberto, Bruno e Carlos, eles colocavam os peixes que pescavam em um mesmo recipiente. No final da pescaria, o recipiente continha 48 peixes, sendo 16 piaus e 32 piáparas. Na divisão dos peixes, cada um deles afirmou que teria pescado mais peixes que os outros dois. Então, vamos julgar o item que se segue. Na situação dada, se, mediante um acordo, cada pescador ficasse com a mesma quantidade de peixes, 16 peixes, então, nesse momento, caiu a regra onde cada um deles afirmou que teria pescado mais peixes que os outros dois. Então, eles entraram em acordo e decidiram que cada um deles ficaria com 16 peixes. Muito bem, dando continuidade. E do total de peixes de Alberto, 3 fossem piaus. Então, nós temos mais uma regra aqui. Da quantidade total de peixes de Alberto, 3 devem ser piaus. Dando continuidade, então, a quantidade de maneiras de se dividir os peixes entre Bruno e Carlos, de modo que cada maneira resultasse em uma quantidade diferente de piáparas para Carlos, seria menor que 15. Muito bem, então aqui no final nós temos mais uma regra. A quantidade de peixes para Carlos apresenta uma regra diferente, porque a quantidade de piáparas não pode se repetir. Então, se na primeira situação Carlos ficou com uma piápara, então na segunda situação, ou na segunda maneira, ele não pode ter mais uma piápara. Segunda situação, tem que ser 2 piáparas ou uma outra quantidade diferente de 1. E assim por diante. Então, nós vamos criar maneiras de quantidades de peixes para Carlos, de modo que a quantidade de piáparas dele nunca se repete. Tudo bem? E aí nós vamos verificar se essa quantidade diferente de piáparas para Carlos vai ser menor que 15 ou maior que 15. Então, vamos à resolução. Antes de iniciar a divisão de peixes entre Carlos e Bruno, definiremos a quantidade de piaus e piáparas destinadas a Alberto. Então, aí vai algumas informações relevantes. Cada pescador ficará com 16 peixes e do total de peixes de Alberto, 3 são piaus. Muito bem. Agora, Alberto terá direito a 16 peixes, já que 48 dividido por 3 vai dar 16 peixes para cada um dos pescadores. Por consequência, se ele vai ficar com 3 peixes, que são piaus, ele vai ficar com 13 piáparas, ok? De modo que a soma vai dar 16. Muito bem. Agora, vamos ver as consequências para o restante dos peixes. Vamos ver a quantidade de piaus. O restante vai ser os 16 piaus que tinha antes, menos os 3 que foram para Alberto. Então, nós temos 13. Agora, a quantidade de piáparas restantes. Nós tínhamos 32, fora os 13 de Alberto, ficamos com 19. Muito bem, então, são com essas quantidades que nós vamos definir a quantidade de peixes de Carlos e de Bruno, sabendo que Carlos e Bruno ficarão cada um deles com 16 peixes. Vamos a mais informações relevantes. Em cada maneira de dividir os peixes, Carlos ficará com uma quantidade diferente de piáparas. Essa informação é muito importante para a gente definir a quantidade de maneiras que Carlos poderá ter de peixes. Então, nós temos que responder a seguinte pergunta, para nós nos situarmos. Qual é a menor quantidade possível de piáparas para Carlos? Olha só, para que o Carlos tenha a menor quantidade de piáparas, ele deve ter a maior quantidade de piaus,
E se a maior quantidade de piaus é 13, então essa é a maior quantidade de piaus para Carlos. E por consequência, para formar os 16, nós iniciaremos com a quantidade mínima de piáparas, que é 3. Então, olha só, vamos preencher a nossa tabela com a primeira situação. Carlos tem 3 piáparas e para formar os 16 peixes, ele vai ficar com 13 piaus. E aí, vamos fazer a contagem de Bruno também. Nós podemos iniciar de forma aleatória. Bruno com 16 piáparas e 0 piaus. Agora, a segunda hipótese para Carlos. Já que ele deverá ter a quantidade diferente de piáparas em cada situação, então nós aumentamos uma piápara para Carlos. Então ele tem 4 piáparas e 12 piaus. E Bruno tem 15 piáparas e 1 piau. Na terceira situação, aumentamos a quantidade de piáparas de Carlos. Então agora ele tem 5 piáparas e Bruno segue na forma decrescente de piáparas e a de piaus ele segue na forma crescente. Quarta situação, Carlos tem 6 piáparas e 10 piaus. E Bruno vai decrescendo na quantidade de piáparas e vai crescendo na quantidade de piaus. Quinta situação, nós temos Carlos com 7 piáparas e 9 piaus. Na sexta situação, nós temos Carlos com 8 piáparas e 8 piaus, já que a soma tem que dar 16. E Bruno com 11 piáparas e 5 piaus. Na sétima situação, nós temos o Carlos com 9 piáparas e 7 piaus. Bruno vai ficar com 10 piáparas e 6 piaus. Na oitava situação, nós temos Carlos com 10 piáparas e 6 piaus. Bruno vai ficar com 9 piáparas e 7 piaus. Lembre-se que a regra para Carlos é que a soma de piaus e piáparas sempre será 16. E a quantidade de piáparas tem que ser diferente. Então, nós começamos com a menor quantidade de piáparas para Carlos e estamos aumentando gradualmente. Ok? Então, na 11ª situação, nós temos Carlos com 13 piáparas e 3 piaus. E Bruno vai ficar com 6 piáparas e 10 piaus. Na 12ª possibilidade, nós temos Carlos com 14 piáparas e 2 piaus. Observe que o total de piaus são 13, os restantes, e piáparas são 19. Então, na 13ª possibilidade, nós temos Carlos com 15 piáparas e 1 piau. Já Bruno, ele tem 4 piáparas e 12 piaus. E por fim, nós temos Carlos com 16 piáparas e nenhum piau. E Bruno com 3 piáparas e 13 piaus. Dessa forma, chegamos na 14ª e última possibilidade para Carlos, já que ele chegou à quantidade zero de piaus, então não há mais possibilidade de variação para Carlos. Então, a quantidade de maneiras de se dividir os peixes entre Bruno e Carlos, de modo que cada maneira resultasse em uma quantidade diferente de piáparas para Carlos, é igual a 14. E 14 é menor do que 15. Então, o item está correto. Muito obrigado e até a próxima resolução.